Olá, olá, boa noite aqui quem está chegando. Estamos aqui para mais uma live nesse espaço para que a gente possa fazer um processo de reflexão, um processo de olhar para nós mesmas, olhar para os espelhos que a vida tem trazido para a gente como uma oportunidade. Então estamos cada vez mais nesse tempo de fazer reflexão, né? Nesse tempo de olhar para dentro de si. Então, essa é uma noite que vai ser uma noite de muita... Eu acho que é uma noite muito, ao mesmo tempo leve, ela vai trazer algumas reflexões profundas. Serão leves e profundas para a gente pensar um pouco. Boa noite, Lorena. Boa noite, Ramone. Bem-vindas. E hoje a gente vai estar aqui falando sobre esse tema que é revelador, né? As pessoas têm me perguntado que revelação é essa desse espelho, mas na verdade a gente vai trazer alguns arquétipos, algumas imagens, né? Metáforas sobre esse tema. O importante é que a gente faça esse olhar ampliado sobre quem somos, sobre onde estamos e como queremos nos colocar no futuro, né? De que maneira a gente faz esse processo de descortinar, esse caminho de se abrir e de despertar para uma vida com qualidade, uma vida com leveza, né? E aí a gente vai ampliando esse processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Boa noite, Moisés, bem-vindo. Bem-vindo a mais uma live. E hoje o nosso tema é com qual espelho o futuro se revela para mim. Então vamos pensando um pouco, o pessoal está chegando, vai mandando aí o aviãozinho para chamar outras pessoas, chama quem você sente que pode estar ouvindo, né, esse bate-papo, chama outras pessoas que de alguma maneira pode estar também fazendo esse caminho de reflexão como você está aqui. Então vamos nos ajustando nesse tempo, né, nesse tempo cronológico, nesse tempo interno de cada um, né. Então, boa noite, muito obrigada, Moisés. Então, essa vai ser mais uma caminhada que a gente dá aqui juntos, né? Mais uma possibilidade de cada vez mais olhar para dentro de si. Boa noite, Kellen, bem-vinda, minha querida. Kellen, que está junto comigo no grupo de diversidades, feminismo negro, que legal, bem-vinda, minha querida. Muito bom ter você aqui também. E vai ser um encontro, né? Eu estou fazendo essas lives com uma possibilidade de encontro mesmo, né? Da gente estar olhando uma série de questões nossa que às vezes tem desafio, né? Que a gente às vezes encontra desafio. Boa noite, Anabel, bem-vinda. E é isso, então, para ampliar, né, esse olhar, a última live eu falei aqui sobre... uma luz no fim do túnel, foi bem legal, porque muita gente participou, muita gente trouxe uma série de reflexões, né, em relação ao tempo que está vivendo. E aí hoje a gente traz esse outro lugar, que olhar além desse limiar de estar no túnel, né, de se perceber, de perceber seu potencial, de perceber o seu brilho, a luz que cada um tem para se colocar no mundo. Agora a gente vai fazer um caminho mais profundo. Hoje a sensação que eu tenho é que a gente cada vez mais vai dando um passo e vai abrindo as camadas para a gente se perceber, né? Então cada vez mais a gente vai se abrindo e possibilitando de um processo de despertar, de autoconsciência. E aí esse despertar é muito forte na minha vida, né? Eu tenho feito, na minha biografia, eu tive um despertar na minha vida, né? Eu tive um espelho que trouxe um reflexo e que de alguma maneira revelou muita coisa sobre mim, né? E isso tem possibilitado dar mais passos, né? Cada degrau que a gente vai alcançando significa que a gente está se mostrando e se percebendo nesse caminho. E aí, gente, eu quero abrir, né, o nosso encontro de hoje com um poema lindo que Lorena me presenteou, né? Boa noite, Camila, bem-vinda, minha irmã. Olha a família aqui, hein? Prestigiando. Boa noite, Marcone, bem-vindo. E Lorena me trouxe esse poema quando a gente foi conversando, né? Para quem não sabe, Lorena, ela atua junto comigo nesse processo da mentoria Desperte. Ela é minha parceira, está sempre nos bastidores comigo, trabalhando arduamente para a gente entregar o melhor para vocês. Priscila, bem-vinda, Pri, que bom que você está aqui.
a ser eterna, Priscila, né? Desde o casulo, desde a despertar e tá aqui mais uma vez. Obrigada, Pri. Então eu quero ler um poema para vocês, que quando eu fui falando para Lorena, né? Lorena, vamos construir uma live que venha elucidar um pouco do que a gente que eu quero trazer nesse processo de realmente um caminho, né? Então, eu olho uma luz que eu tenho dentro de mim, isso eu mostro que eu tenho potencial, essa minha história, eu consigo enxergar isso, eu consigo enxergar o meu entorno, tanto o meu próprio túnel, como o túnel, né, que tá, esse túnel que eu falei que é um túnel maior, que é a humanidade, como é que eu me percebo e percebo os meus encontros, porque a gente está aqui nessa vida para viver encontros, né, a viver a troca com o outro. Eu sozinho eu não consigo me desenvolver, né? Por isso que o processo de autodesenvolvimento requer uma troca com outra pessoa. E aí eu tenho que buscar através do meu autoconhecimento esse processo. Eu vou buscando dentro de mim para que eu possa alcançar esse processo de eu trabalhar com o outro, eu conviver com o outro. E aí eu fui falando da Lorena que eu queria falar, né, a gente estava pensando assim sobre o espelho, o que isso significa, como é que eu olho o espelho como um símbolo para a gente olhar as nossas questões, para a gente olhar o que a vida está nos pedindo. E aí Lorena me disse, amiga, depois de tudo que você falou, depois de tudo que a gente está conversando aqui, eu tenho um poema aqui, que eu construí um poema aqui, eu acho que foi na hora que a gente estava falando, ela construiu lindamente, que eu vou ler para vocês, para a gente começar o nosso encontro. Bem-vinda, Adriele, bem-vinda, Girlene, boa noite. Girlene Dia, em Salvador. O nome do poema é O Espelho. Tomo um chá sentada no chão do quarto, uma pilha de livros do lado, ali no canto por arrumar. Bem, meus olhos se deparam com o grande espelho de moldura imponente, e ele parece indagar. Quem é você? Me senti um gélido e cortante, que cobrava de minha alma uma resposta que minha memória tentava guardar no fundo de um velho baú. Deixar lá, quieta, parada, e sentir o futuro soprar minha nuca. Você é uma sósia de si mesma. Me conta, vai, me conta sobre o profundo vazio nos teus olhos, sobre a luz que apagou. Me fala dos sonhos e das flores. Me fala das dores. Uma lágrima, um suspiro. Você é Maria, Joana, Francisca, Luana? É alguém que não é? Talvez. Talvez alguém moldada num tempo que não era o seu e o desejo do outro. É agora no seu reflexo. Estremeci. Deitei ali mesmo. Senti um aperto, uma libertação. Está amanhecendo. Sim, está. Mergulhei em mim. As luzes iluminaram meu rosto e me ouvi sorrir. Naquele espelho sorri. Passei as minhas mãos por meus cabelos e por meu rosto eu decidi ser a minha melhor versão para mim mesma. Muito forte, né, esse poema, desde o primeiro momento que eu li e senti que estava tudo dentro do que a gente estava conversando, né. Boa noite, Evelyn, bem-vinda, Itamar, Diana. Esse poema traz muito o que a gente vai conversar hoje, né, sobre quem é você, né, como é que você se enxerga nesse espelho, né, como é que você enxerga isso que revela para você? Como é que você enxerga os reflexos desse espelho? Boa noite, Gustavo, meu querido. Muito bom ver você aqui também. Gustavo também está comigo no grupo de diversidades. Nossa, uma pessoa incrível que tá acrescentando no meu processo também de desenvolvimento. Muito obrigada, Kelly. Então, esse poema, gente, ele traz essa imagem, né? Ele é um lugar onde a pessoa tá sozinha, né? É um processo muito aparentemente solitário, mas ao mesmo tempo ele é enriquecedor, porque é ali que você consegue enxergar o que a vida está querendo te mostrar. E ele faz indagações, né? E ele faz perguntas. E quantas vezes a gente está no nosso lugar,
nas nossas questões, nas nossas angústias ou nas nossas alegrias, fazendo perguntas, se indagando, né? E se eu tomo consciência dessas perguntas, a gente consegue olhar para esse espelho como uma oportunidade. Mas se a gente não para fazer esse olhar, se a gente não enxerga esse reflexo, que é esse reflexo é o que nos coloca nesse lugar de tomar consciência. Porém, o reflexo ele pode ser também viciante, né? Eu posso viciar em uma imagem para não poder ver, para não enxergar. E aí a gente vai fazer esse olhar agora, né, através desse lindo poema sobre esse espelho, do que me revela, como é que eu me enxergo nessa história, né? Dessa transformação que temos em nós, isso que Lorena está trazendo, né? Então, aos poucos que ela vai olhando, ela vai se revelando, né? Ela vai se percebendo. E aí tem um momento nesse poema que ela toma uma decisão, né? Eu vou ser a melhor versão de mim mesma. Isso é o que a gente quer trazer aqui como ponto, né? Como é que eu quero ser? Que versão é essa que eu quero ter de mim mesma? Em que ponto eu parei ou qual é o ponto que eu preciso traçar para que eu possa enxergar a mim mesma, para que eu possa enxergar o que de fato a vida está querendo me revelar. E aí eu vou trazer um pouco assim sobre como esse espelho, né? Ele quantas vezes a gente não consegue olhar além do espelho? Você tem se perguntado assim, o que é que te impede de olhar por trás desse espelho? Aí você me pergunta, mas Aline, tá, espelho pelo espelho? Não, o espelho é esse momento onde você está vivenciando, e aí eu posso trazer até esse momento agora que a gente está vivendo de muitos dilemas, de muitas questões, de pessoas com ansiedade, de pessoas que tá tentando entender qual o caminho vai trilhar. Por isso que eu trouxe, né, assim, com que espelho o futuro se revela para você. Quando eu paro para olhar mais profundo, né, quando eu saio dessa superficialidade do que eu quero mostrar ou do que eu não consigo transformar, eu vou ficar parada no espelho. Não sei se vocês conhecem a história de Narciso, né, onde ele vai no lago, ele se olha e ele se apaixona pela própria imagem, né? E quando eu me apaixono pela imagem, que de alguma maneira pode ser só um reflexo, só um sintoma, quantas oportunidades eu perco aí de realmente entender qual é a dinâmica da vida, né? O que é que a vida está me pedindo. Então, esse espelho, gente, é o reflexo. Aí você pode parar para pensar agora, nesse seu momento, cada um vai fazendo aí uma reflexão, né? Sentindo em seu coração. O que é que está refletindo na minha vida hoje? Né? Quais são os reflexos que eu estou sentindo, que eu estou enxergando, que tá chegando para mim? E aí eu vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, eu posso trazer alguns exemplos para tentar ajudar vocês a fazer esse caminho de reflexão. Então, um reflexo que pode estar acontecendo comigo, com outra pessoa, eu nunca tenho tempo. Eu sou uma pessoa que o tempo parece que eu preciso de 100 horas por dia. Isso é um reflexo. Agora, o que está por trás desse seu não ter tempo? O que é que a vida está querendo te revelar com esse corre-corre? Aí tem dois pontos. Um, que você pode cair nesse lugar, né? Assim, eu posso revelar para mim mesma que eu não estou dando prioridades às coisas que realmente me faz bem. Que eu não estou fazendo as escolhas, né, durante esse meu dia que ocupe meu tempo e que me dê qualidade de vida, que me traga uma leveza, que me deixe inteira. O outro lado, eu posso ficar em um vazio, né? Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, sem consciência do que eu estou fazendo, sem clareza se aquilo faz sentido para mim. Eu estou fazendo tudo, eu não paro, eu não olho. Isso é o que a vida está revelando. Mas o que chega para mim, o que chega na hora, o reflexo tô sem tempo. Parece que o tempo para mim é diferente do tempo do outro. Esse é um reflexo. Agora, se você olha para trás do espelho, se você vai além, se você se aprofunda, aí você enxerga que esse reflexo quer falar um pouco para você mesma. Como é que você tem cuidado de você?
né? Como tem sido a sua qualidade de vida? Em que momento você tem disciplina para fazer o que você pode, o que você não pode? Será que você consegue dizer não? E aí nessa hora você pega tudo e isso vai te enchendo, e aí você não faz um processo, né, que tem qualidade para você e muito menos a sua entrega. A sua entrega ela vai vir com outros impactos. Então essa é a possibilidade de olhar para o reflexo. Pensem assim, no seu dia a dia, nesse momento que a gente está vivenciando de crises, né? Nesse tempo onde as pessoas exigem que a gente tenha que agir, que reagir, que fazer as coisas. Ou ao mesmo tempo tem um pedido que você pare, que você aquiete, né, o coração, a alma. E aí a gente tem aí dois lugares, né? E ou eu fico com a sensação de que tem que fazer muita coisa, e aí eu entro em um automático, ou eu digo, não vou fazer nada, o tempo tá, eu vou tudo no meu tempo, só que ao mesmo tempo, tudo no tempo ao mesmo tempo, é bem redundante, eu posso estar me sabotando. Será que é porque eu tenho que ficar parada mesmo, ociosa? Ou parar, gente, quando a gente fala dar um tempo, cuidar desse tempo, não é parar, porque aí a gente tá olhando para o paralisar, né? Eu estanco em uma determinada situação, eu paraliso e não consigo agir. Se eu fico nesse lugar, não é cuidando do meu tempo. Principalmente se eu percebo nesse parar que algo está acontecendo, que a vida está me pedindo alguma coisa. A não ser que você sinta no seu coração que sim, é isso mesmo. Eu preciso desse tempo porque eu já corri tanto. Minha biografia foi de estar para lá e para cá a vida inteira, e aí agora eu preciso desse tempo. Aí é muito positivo, porque você tomou essa consciência. Você viu que se revelou. Na verdade, não é o correr contra ou a favor do tempo. É usar esse tempo e olhar o que você consegue fazer. Olhar suas necessidades, olhar as necessidades do mundo, né? Eu estou fazendo as coisas para mim e ao mesmo tempo eu estou servindo o mundo com o meu potencial, que foi o que eu falei na live, né, foi um pouco do que eu trouxe, assim, eu estou a serviço do mundo de alguma maneira, eu agrego algo para mim, mas eu também lanço algo para o outro, né? Então eu consigo fazer esse caminho. Boa noite, Gil, boa noite, Jéssica, bem-vinda. Gil, minha amiga aí de Queimadas, Bahia. Eita, que aqui a live tá colorida, nessa diversidade, né, de espaço, de pessoas. Que bom, gente. Então vamos fazer um pouco dessa reflexão, assim, que a gente olha esse espelho que se revela, né, no meu futuro. Aí a gente tem um lugar que é quando a gente toma essa consciência. Quando eu trago o tema, né, com qual espelho o futuro se revela, isso significa que se, dependendo desse reflexo que eu tenho hoje, no aqui e agora, né, no meu momento presente, eu posso isso vai se refletir no meu futuro, né? Lorena traz que a sensação de obrigatoriedade e esquecer da essência. É isso mesmo, Lorena. Quando a gente não faz esse caminho mais profundo, de se olhar, de entender o que é que a vida está me pedindo, de olhar o que é que está por trás, eu caio no risco de esquecer de quem eu sou e para quê. Para que eu vim para essa vida, né? A gente tem que fazer essa pergunta. Se eu estou aqui e não faço uma pergunta, né, qual é o meu papel no mundo, qual é o meu lugar e a minha missão, fica muito difícil fazer um processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Porque eu vou fazer aquele caminho que é deixa a vida me levar, vida leva eu. E tudo bem. Mas ela pode levar você para um lugar que, quando você chega, você se depara, poxa, não era isso que eu queria. Aí vem a depressão, aí vem as crises de autenticidade, né? Se a gente for olhar a biografia, se a gente for olhar os processos biográficos, fase por fase, quando eu não tomo consciência do meu caminho, chega um determinado momento que eu preciso olhar e dizer assim, mas isso não tem nada a ver comigo, né? Isso aqui, por que eu fiz isso, né? Onde é que eu cheguei com essa história? Eu fiz esse trabalho a vida inteira e pra quê, né? Porque a gente pode cair na ponte de segurança, porque aquilo me dava dinheiro, dava para me sustentar, ok. Mas é perceber que caminho eu tô indo para o lugar onde eu me sinta bem, onde eu me sinta inteira, né? E aí esse lugar nesse momento onde você fica
vivendo o reflexo, a imagem. E aí, gente, tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado e perceber que a gente pode estar muitas vezes se sabotando, né? Eu me olho, e aí eu trago a imagem do espelho mesmo, né? Então, quando eu digo eu me olho, gente, eu olho para minha história, eu olho para minha biografia, eu olho para tudo que eu já construí ou deixei de construir por algum motivo. Eu posso fazer isso com um olhar mais profundo, ou eu posso ficar na imagem do que eu tenho agora, então o mundo é contra mim, ou eu não estou conseguindo caminhar por causa de alguma situação, ou eu não estou conseguindo dar conta do meu tempo, ou eu não estou conseguindo me posicionar. Tudo isso é uma imagem, né? É um reflexo. Eu tenho que me perguntar por que eu não consigo me posicionar. Mais do que dizer que o outro não deixa eu me posicionar, eu preciso entender por que eu não me posiciono na vida, né? E aí dá medo. É constrangedor chegar no fio, né? Porque quando eu chego nesse lugar do que me revela, ali exige de mim tomar a vida nas próprias mãos. E tomar a vida nas próprias mãos significa que você vai lidar com amores e com dores, né? Significa que quando você vê o que a vida está te revelando, eu projeto agora para que no futuro eu consiga enxergar isso e validar. Foi esse o meu caminho, né? Isso mesmo, Lorena. O medo de encarar o espelho pode ser o nosso maior desafio. O medo de encarar o espelho, que é encarar você mesma, pode ser o seu maior desafio. E aí a sua maior oportunidade de realmente enxergar o que você precisa cuidar, o que você precisa resolver. Porque a gente está aqui nessa vida para resolver as coisas, as nossas incertezas, no sentido de dar conta do que eu quero fazer, né? Assumir, como Lorena está trazendo, assumir as responsabilidades. Tomar a vida nas próprias mãos é se fortalecer com você mesma, com a sua história. Aí, esse constrangimento, esse medo de olhar. Eu tenho na mentoria Desperte, compartilhando aqui, vou abrir aí um leque para já abrir um pouquinho do que acontece na mentoria Desperte, quem fez sabe. Tem um momento que eu uso o espelho, né? Onde você vai precisar olhar para esse espelho, se olhar, né? Metaforicamente falando, então você vai ter que fazer esse olhar. E aí, nesse olhar, você vai ter que olhar o que está por trás, porque é aquela imagem mesmo, assim, eu olho para mim, eu faço uma busca de mim, dentro de mim, né? Aquela música de Caçador de Mim é bem incrível, de Milton. Então, como é que eu faço esse processo de buscar a minha essência para o que eu quero fazer? Para que Gil colocou, às vezes me pergunto se é o tempo da alma. Gil, os nossos encontros, a gente tem alguns fios, né? Pelo menos pelo que eu estudo dentro da antroposofia, um olhar pela antroposofia, a gente tem os encontros que está nesse caminho da alma, que são tudo que vai marcando a nossa vivência aqui, né? São os nossos encontros, são as nossas histórias, são os acontecimentos, são as sensações, tudo isso fica guardado na alma, né? E aí essa alma também tem o tempo, porque você tem um tempo histórico da sua vida, a sua biografia, e cada vez mais você vai olhando esse tempo, essa sua alma aqui, nessa vida, essa sua construção, porque a alma é nada mais que construção, né? Que tem a ver com os nossos encontros, que tem a ver com quem eu aprendo, né? Às vezes a vida me traz alguns reflexos baseado em encontros, né? Em pessoas. Às vezes a gente fica tem um troncamento com um ser humano, com outro indivíduo, que ali pode ser um reflexo, algo que está querendo me revelar. Então, às vezes eu estou nesse encontro da alma, né? Encontro das vivências, esse palco, a alma é o palco da vida. E às vezes aquele ser humano é o meu espelho. Aquele outro indivíduo é o espelho. Então, por isso digo que o meu espelho é o tempo da minha alma. É isso mesmo, Gil? É isso mesmo. É esse caminhar.
Então, às vezes, o nosso espelho são as pessoas. Percebe quem está do seu lado, né? Percebe os encontros que você tem, os espaços que você atua, que você vivencia. Que reflexo isso traz para você e o que é que isso pode estar te revelando, né? O que é que aquela pessoa está trazendo para você ter uma oportunidade de aprendizado. E esse aprendizado pode ser o mais doloroso possível. Às vezes alguém vem de uma forma onde vai bater na sua alma, como o Gil está trazendo, né? Vai bater na alma, nas tuas sensações, e ali algo revela para você, se você enxerga. Se não, você vai dizer que aquela pessoa veio mandada, porque, né, a gente traz essas imagens, né? Esse ser humano veio mandado para me destruir, né? Me desestabilizar. Se você vai além, se você aprofunda esse olhar, você descobre que aquela pessoa nada mais, nada menos está querendo te trazer algo. Talvez ele traz algo porque você não consegue se posicionar e ele vem com enfrentamento e você precisa fazer um posicionamento. Talvez essa pessoa vem trazendo que você precisa cuidar, né, da sua forma de agir. Talvez essa pessoa vem dizer que você está paralisado e você não enxerga. É o outro que está te cobrando demais. Então, como é que eu enxergo esses panoramas que a vida está me trazendo? Tudo como uma oportunidade, né? Então, eu preciso olhar para esse espelho de uma forma muito mais verdadeira. Eu deixo o espelho em si, que é esse reflexo, e olho o que está por trás, o que é que ele me revela. Isso é incrível, porque é como se a gente tivesse uns sinais, né? É como se eu tivesse um sinal. Bom, isso está chegando para mim agora. O que é que está por trás? Aí é o que está descortinando para você. Lorena está trazendo que as pessoas despertam a simpatia ou a antipatia e nossa ação é o reflexo do que precisamos. Isso. Então, o outro vem acionar o que tem de poderoso em nós e o que tem de mais desafiador. A forma como a gente reage, vai dizer se você está se desenvolvendo ou não. Ou se você está evoluindo, se você está caminhando nesse processo de tomada de consciência de si e tomada de consciência do outro. Porque às vezes a gente fica só no outro, né? É porque o outro, é porque a outra, né? Mas e por que eu? Né? Quem sou eu nessa história? Né? O que é que eu tenho aí como responsabilidade na minha vida? E aí a gente fala responsabilidade, gente, não é para pesar, não. A realidade é como se você tivesse essa possibilidade. Eu acho tão lindo quando você se responsabiliza pela sua vida, porque você consegue enxergar ela de uma forma muito mais viva, né? Eu estou vivenciando isso e eu me responsabilizo por isso e eu vou enfrentar essas questões que eu vou ter que lidar. Então, para eu tomar a vida nas próprias mãos, nas minhas mãos, eu vou lidar com os meus medos, medo de ser ridicularizado, eu vou ter que lidar com os meus medos de ser julgado, né? Eu vou ter medo de ter que falar da minha insegurança. Então, esses lugares são formas de ajudar a revelar o que é que você precisa. Então, faz essa pergunta, né? Faz essa reflexão. Quais espelhos eu estou vivendo, né? E muitas vezes eu não olho para o espelho, e aí é outro desafio. Eu estou falando de um lugar onde eu olho para o espelho e fico preso ali, né? Eu fico preso no reflexo, e fico com aquela imagem, e crio um círculo vicioso, e coloco isso como se fosse minha própria armadura, como se fosse uma parte de mim. Por outro lado, a gente tem pessoas, né? Nós temos momentos onde a gente não para nem para olhar esses reflexos. Aí mora um perigo, né? Quando eu não olho nem o reflexo, eu entrego o outro é como se eu estivesse entregando para o outro a minha liberdade, o meu livre-arbítrio, né? Eu entrego o outro a forma dele decidir como eu vou agir, como eu devo agir. Eu entrego para o outro essa possibilidade de ser alguém diferente. Então, quando eu nem olho, o outro vai me levando. E o outro pode ser a vida mesmo.
Pode ser um trabalho que você não queria estar, mas você foi levando, foi né, atrás. Que eu deixo a vida me levar, a vida levar eu. Isso aí é nem olhar para o espelho. Eu vou indo. Não paro, porque pelo menos quando você vê os reflexos, você para. Tem um momento onde você precisa olhar, né? Então, quando eu nem olho para o espelho, quando eu me nego a olhar para esse espelho, isso significa que eu estou entregando na mão do outro, na mão da vida, a possibilidade de crescer e tomar a vida nas minhas mãos. Gil traz que muitas vezes só conseguimos enxergar características em outras pessoas que também existam ou já existirem algum dia dentro de nós. Verdade. Verdade. E a gente pode também se enxergar no espelho do outro, né? Isso Tem pessoas que nos inspiram, né? Que já passaram pela nossa história, que trouxe uma oportunidade da gente desenvolver, da gente crescer. Mas tem pessoas que parece que eu acho que a vida dessa pessoa é a melhor vida do mundo. Porque aquela pessoa vive melhor que eu. Aí eu entro no vitimismo, né? Eu não sei da história do outro, eu entro no julgamento. Eu não sei o que é que o outro fez para chegar ali, né? Esse é um espelho, onde a gente não faz esse olhar para o nosso, nem os reflexos. Eu fico pautado no que está acontecendo com o outro. Eu fico pautado se o outro está conseguindo passar. Eu fico pautado se o outro está conseguindo se desenvolver. Tá vendo tal pessoa parece que não cresce. Tal pessoa parece que não se desenvolve. Se eu fico muito nisso, consequentemente, eu deixei de olhar o meu próprio espelho. E aí eu vou olhar para o futuro, né? É como a gente usa aquela frase, né? Eu planto agora e vou colher lá na frente, né? Se eu tô olhando porque a vida tá me pedindo, né? Se eu tô olhando para o que eu preciso dentro das dos meus desafios, que a gente não é perfeito, gente, não, essa coisa de buscar a perfeição no espelho, né? Que imagem eu quero mostrar, né? Parece que a gente tem que mostrar uma imagem para o mundo. E quando eu fico fazendo isso, né, mostrando que eu sou uma pessoa que não tem medo, mostrando que eu vou ter sucesso sempre e não olho o que já deu, né, de errado para eu poder aprender. E se eu não faço esse caminho, eu não vou conseguir olhar para o aqui e agora, o que é que eu realmente preciso cuidar, né? Então, Adriano dos Simpson está dizendo que algumas das vezes as pessoas estão habituadas a viver da opinião alheia como um dever de cobrança da sociedade a qual pertence. Sim, Simpson. Isso é não olhar para o próprio espelho, quebrar o espelho do outro ainda, né? Porque você ainda fica ali, né? Trazendo outros caminhos e fugir da responsabilidade de alguma maneira. Isso muitas vezes é inconsciente, tá, gente? Muitas vezes é muito inconsciente. Por isso que a gente tem que estar desperto para a tomada, né, de decisão. Autoconhecimento de si é fundamental. Precisamos nos conhecer. É isso mesmo, Sandra Paula, né? Por isso que às vezes a gente faz isso sem consciência. Só que eu preciso perceber que em um dado momento eu preciso despertar, né? Se esse não despertar, se esse adormecer, né? Parece que eu estou sempre dormindo e eu não tomo consciência de que eu preciso melhorar, eu não tenho possibilidade de olhar para o futuro. Ou se eu olho, é como se eu olhasse para o reflexo e não para o que eu preciso cuidar. Falar das vulnerabilidades é importante para mudar isso, Lorena. Eu trouxe até na outra live, né, que o coragem para fazer isso, né? Porque quando você diz para o outro e diz assim, eu percebi, a vida tem me revelado que eu sou uma pessoa que não gosta de relacionamentos. Eu vivo sozinho. Se isso for uma escolha consciente, gente, tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, se eu não convivo com o outro, porque eu não quero descortinar dentro de mim a empatia, a simpatia, né? Mais do que a simpatia, mas a empatia, a tolerância, a paciência. Se eu não olho para isso, eu nunca vou querer conviver. Mas a vida está me trazendo. E volta e meia vai trazendo pessoas na minha vida que vai dizer que eu preciso conviver. Porque pode ser que este seja o meu processo aqui nessa vida.
a convivência, a tolerância, a empatia. Ao mesmo tempo, eu posso ser uma pessoa que a vida está me pedindo. Eu olho no espelho e digo que um dia a sorte vai chegar para mim. Eu olho sempre para isso. Eu olho, aí fico admirando que eu vou ser sorteada, né? A grande sorte que o mundo vai me dar, que pode ser, você pode ser uma pessoa sortuda. O problema é quando você fica nisso e não dá o passo para que isso aconteça, né? Fica sempre na espera. Aí esse futuro, ele tem um impacto. Aí você está vivendo desse espelho para o seu futuro, esperando algo, esperando que alguém traga, esperando que alguém reconheça o seu trabalho. Como que alguém vai reconhecer seu trabalho se você não se coloca? Se você tem medo, né? Quando Lorena traz essa questão da vulnerabilidade, né? Eu posso ficar no reflexo do espelho dizendo que eu não tenho espaço e eu não reconheço, eu não enxergo o que revela para mim, que eu tenho medo, eu não reconheço que eu sou insegura, eu não reconheço que eu tenho que ir lá e dizer para aquela pessoa que eu tenho um projeto que está lá guardadinho na gaveta, né? Se eu olho ao invés de ficar pensando que ninguém reconhece o meu trabalho, ou que eu sou azarento ou azarenta, né? Como é que eu faço o outro caminho? De dizer assim, bom, eu não sou sortudo, eu sou azarento, o outro não me reconhece, ou de alguma maneira eu não despertei para o que eu preciso, a forma de como eu preciso me colocar no mundo, ou eu não despertei para o que eu preciso fazer, ou eu estou esperando algo chegar nas minhas mãos. E pode chegar, mas aí quando você faz um caminho tranquilo, consciente, pode chegar de uma forma harmônica, mas não chegar para você não conseguir dar conta do que chegou, porque às vezes chega e eu não dou conta, quando eu não estou me preparando para isso, quando eu não estou fazendo o caminho, né? Tem muitas histórias dessas pessoas, trazer um exemplo bem... Muita gente que ganha na loteria, né? E não estava preparado para ganhar na loteria e não sabe o que faz com o dinheiro, né? E esse dinheiro some assim, ó. Porque esse preparo, esse caminho é importante, né? Cada vez mais você está desperto de quem você é, cada vez mais você está atento, né? Você precisa estar atento os sinais que a vida está me trazendo, né? Ali nesse impulso para esse despertar, às vezes parece distante. Lorena, parece distante, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente está numa era, né? Agora vivenciando. Eu acho que o ser humano, o indivíduo, né? A gente está vivendo isso na humanidade. A gente está vivendo um chamado de você parar e pensar. A gente está tendo um chamado agora. A gente está vivenciando muitas coisas agora nessa pandemia que se a gente enxerga a forma, se a gente enxerga que, cara, tanta coisa acontecendo, o que eu, indivíduo, tenho que perceber sobre mim e sobre o universo? Será que tudo que eu tenho feito faz sentido ou eu preciso dar um passo diferente? Né? Será que, nossa, essa coisa de ficar distante das pessoas, o que a gente tem que aprender com isso? O que eu tenho que aprender? Porque aí a gente fica muito preso ao outro. Esse é o problema, Lorena. Esse é o problema, é por isso que o despertar fica distante. Porque quando eu faço um olhar comigo e com o mundo, eu consigo despertar. Mas se eu fico só, por que o outro não acorda? Eu ouço muito isso, gente. E a gente tem vivenciado isso mesmo, de perceber que muita gente não despertou. Só que primeiro você tem que fazer um olhar sobre si. E aí depois você faz uma imagem, né, do mundo. A gente está vivenciando esse processo de distanciamento do ser humano, né, do indivíduo. Será que a gente pensa, né, qual é o desafio que a gente está tendo que aprender com isso? Né? Será que a gente já olhou para as nossas relações de uma forma diferente? Eu estou conseguindo fazer isso, eu estou louco para acabar essa pandemia, para eu fazer as mesmas coisas que antes. Né? Dizer que vou ligar para alguém e não ligo. Né? E agora que a gente tem que perceber isso, né? Não ter tempo, eu estar na correria, no corre-corre, trabalhando 24 horas, não ter tempo para dar um bom dia, boa noite, boa tarde para alguém, para não marcar um encontro com a família, né, para não fazer esses espaços. Será que eu estou pensando nisso? Será que eu estou pensando que antes da pandemia outras pessoas já passavam fome?
Parece que não, né? A gente fica fechado só nesse fato que está acontecendo agora, mas em outros momentos muita gente já passou e passa fome. Sabe que a gente pensava nisso? E diz assim, nossa, eu parei para pensar que tem muita gente que sobrevive com quase nada. Parece que eu nunca pensei nisso. E a vida está trazendo essa oportunidade. Esse é um reflexo. Isso aqui é um reflexo, gente. Agora, o que a pandemia está querendo nos revelar, a gente tem que entrar em contato. Primeiro, porque a gente tem que entrar em contato com nós mesmos para entender o nosso processo individual. E eu tenho que entrar em contato com a humanidade para ver qual é também a minha responsabilidade nesse todo. E aí esse futuro depende de como eu estou pensando agora, de como eu estou percebendo agora, do meu despertar. A Lorena trouxe antes, né, eu nem respondi, que às vezes a gente precisa de ajuda. Sim, às vezes a gente não consegue fazer esse caminho sozinho. Quando eu criei a mentoria Desperte, gente, é incrível porque... E eu estou trazendo porque... Sabe quando você para um processo e por outro lado você sabe que alguém... Nesse processo do adormecer, precisa de alguém para fazer esse... É como se desse uma sacudida. Você pode procurar caminhos, pessoas. A gente tem amigos que a gente pode compartilhar e pedir uma ajuda para ajudar, né, para tentar entender o seu momento. Você pode procurar psicólogo, você pode procurar terapia. Você pode sim. Se você não está conseguindo despertar sozinho, sim. É a vulnerabilidade de aceitar ajuda. Aceitar que você não consegue fazer sozinho. Aí você vai procurar outro caminho. Eu tenho ajudado na mentoria Desperte as pessoas a enxergarem esse lugar da essência, né? Quando eu criei os pilares, que é autoconhecimento com propósito, eu sempre pensei assim, quando você vai buscar algo para você, né, algo que te fortaleça, que te enriqueça, tem que ter um propósito, tem que ter um porquê, gente. Não é ficar fazendo 1000 cursos ao mesmo tempo, né? É fazer aquilo que vai agregar no meu processo de autoconhecimento. Senão eu vou ter uma pilha de diplomas e eu não vou melhorar em nada. Então, como é que eu faço um processo de autoconhecimento com propósito, com sentido, com significado? Eu tenho que fazer as coisas com significado. Né? Quando eu pensei na mentoria Desperta, eu pensei na leveza, eu pensei na coragem para agir, porque é muito desafiador. Essa coragem para agir, ele está ligado a esse caminho do que o espelho revela. Porque a coragem para agir, ele está por trás disso, né? Assim, tá bom, eu não quero fazer nada agora na pandemia, eu vou ficar só deitada e germinando ali, ok. Só que o que está por trás disso, né? Assim, você está com coragem de assumir, né? Que você não consegue tomar uma decisão, você não consegue fazer, você não é uma pessoa do fazer. Você é mais do que ficar pensando, você é mais do que ficar no sentir, né? Ah, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso, mas não vai para ação. Então, a coragem para agir está ligada a você reconhecer o que você precisa, né? E aí, a partir daí, você toma uma ação, você reage, você faz algo. E aí, a assertividade, que é o que eu vou falar na outra live, que também está dentro da mentoria Desperte, é de que maneira eu percebo os meus valores, o que é que eu estou abrindo mão, o que é que eu não estou abrindo mão, o que é que eu estou fazendo que vai de... É como se tivesse um desencontro da minha essência, né? Muitas vezes a gente faz as coisas toda desconectada com o que eu acredito. Então, eu estou sendo assertivo nas minhas escolhas, né? Eu estou sendo assertivo no que, quando eu tomei consciência sobre isso que eu preciso desenvolver, e eu consigo ter clareza do que realmente eu preciso, do que eu quero, de minhas necessidades, ou não, eu vou empurrando com a barriga. Então, quando eu pensei na mentoria Desperte, eu pensei nessa possibilidade de apoiar mesmo, de apoiar as pessoas que têm dificuldade de destravar ou de olhar o que a vida revela. Porque quando você desperta para isso, por isso que é mentoria Desperte, quando você desperta para o que está lá dentro, para o que você precisa cuidar, é muito mais rápido você tomar uma decisão. Aí você destrava. Assim, nossa, acordei. É isso que eu preciso cuidar. Se eu mexer aqui, outro passado. E as coisas vão começar a se configurar de uma forma tão grandiosa que a gente vai olhar assim, nossa, que bom, eu faço parte disso aqui. Com tudo que tem. Desafios e dos seus, né, desafios positivos, né?
Porque todo desafio traz algo positivo pra gente, né? Eu descubro dentro de um desafio a minha força. Eu percebo se eu sou forte ou se eu preciso me fortalecer. Quando vem um desafio na minha vida, quando vem uma crise, quando vem uma situação. E aí eu posso ficar no reflexo desse espelho, como eu trouxe, né? Chegou uma situação X, uma crise X, a situação foi essa, eu fico no reflexo. Ou eu posso olhar o que é que essa crise está querendo me dizer. O que é que eu tenho que aprender com isso? Porque toda crise tem uma oportunidade. Eu já falei em outras lives também sobre a biografia, sobre oportunidades nas crises. E isso tem a ver, né, com esse caminho de autoconhecimento, né, de autodesenvolvimento, de aprender com o que é desafiador. Mas eu posso me desafiar e olhar de uma forma leve, sem culpa, sem peso. Você falar sobre conexão, essência, propósito, estar no mundo faz sentido. Isso, Lorena, estar no mundo faz sentido quando você se conecta com essa essência. Quando você está desconectado com o que você veio fazer aqui, mas eu não sei o que é que eu vim fazer aqui. É o momento de você olhar para isso. Talvez seja o momento de se perguntar, né, o que é que eu vim fazer nessa terra, né? Lembra do túnel? O que é que eu posso fazer com esse potencial que eu sei que eu tenho? Porque todo mundo tem um potencial. Eu vim com potencial espiritual para essa vida. Quando eu digo potencial espiritual, gente, é a minha essência, é o meu eu ancorado, né? Se eu venho com algo que é muito forte dentro de mim, se eu venho com algo muito forte dentro de mim, eu posso sim olhar para isso, descortinar e descobrir a minha essência. Não é fácil. Não é fácil olhar para a essência, porque você vai ter que olhar para além do espelho. E olhar para além do espelho, você pode chegar na sua biografia onde foi doloroso. Você pode olhar para um momento onde você já estava fortalecido no que você queria e a vida veio, né? A vida pode ter te dado um freio, e se você não aprendeu com esse freio, você se perde do seu real propósito. Mas olha na sua história, quais são os reflexos, né, que a vida te traz. Quais são os reflexos na sua história que algo quer se revelar para você, né? Que isso pode trazer força para você olhar para o futuro. Eu não vou conseguir, gente, olhar para o futuro se eu não percebo o que é que a vida está querendo me trazer. É muito desafiador. Eu vou ficar esperando a pandemia acabar para ver o que é que eu faço. E esperar a pandemia acabar para ver o que é que eu faço, diminui a possibilidade de fazer o caminho caminhando, né? O aprendizado é caminhando. Se eu não olho para isso, eu vou esperar algo acontecer. E possa ser que aconteça algo muito positivo, e possa ser que chegue uma crise, uma outra crise, e você não saiba lidar, porque você não fez esse caminho, né, de entendendo, de se percebendo, né, de olhar o que está por trás. Gil traz que muitas vezes usamos os nossos olhos com as janelas da nossa alma, que abrimos e fechamos para só o que convém. Isso, Gil. É disso que eu estou trazendo, né, Gil? Às vezes eu só vou olhar o que eu quero. E aí a gente venda os olhos, né? A gente venda mesmo, a gente tira essa oportunidade e a gente se sabota, como eu trouxe há pouco. E diz que e aí a gente sempre culpa a vida, culpa o outro, e eu olho só aquilo, e eu fico assim, ó. E eu não olho para o entorno. E eu preciso fazer esse olhar. Quando a gente desperta, a gente não desperta e fica paradão. A gente desperta, pelo menos quando você desperta, esse despertar, né, de si, você olha quem você é primeiro, depois você olha onde você tá, você olha o entorno, você faz esse movimento, né? Eu me olho, despertei, estou viva, essa sou eu, esse sou eu. Eu olho para o entorno e percebo que esse eu tem a ver com esse espaço, com esse todo, né? Então, é um pouco muito desse... Quantos espelhos eu tenho? Quantas vezes eu quebro o espelho? Quantas vezes eu não olho para o espelho? Para esses reflexos, né? Para isso que tá me... É como se ele estivesse me dando um empurrão para eu perceber, para eu olhar além. E aí
eu posso não ter um espelho. Eu posso ter medo do que eu vejo, eu posso me constranger, eu posso ter vergonha do que eu vejo. E ter vergonha do que vê, gente, Por que eu me envergonho, né, do que eu vejo? O que isso significa, né, assim... Por que eu tenho vergonha de dizer que estou com dor? Será que o que está por trás é porque você não consegue dizer para o outro que você está cansado? Né? Às vezes você faz tudo por todo mundo e dizer para o outro que está cansado é um desafio. Por quê? O que é que te leva a fazer isso? O que é que a vida está te revelando sobre isso? Então, estou trazendo várias indagações para a gente ir pensando um pouco sobre esses reflexos, sobre esse reflexo que oportuniza esse olhar. Porque às vezes é ilusório esse espelho, né? Eu fico muito nesse reflexo e crio uma ilusão e ao mesmo tempo um vazio. Oi, Márcia, boa noite. Você estava fazendo a live e eu aqui na minha não pude assistir a sua live, que pena. Tomara que fique gravado, que eu vou deixar a minha gravada também para você poder assistir o início. Eu já estou encerrando. Mas eu quero deixar uma reflexão, eu estou trazendo aqui e quero fechar essa nossa conversa, essa perspectiva de olhar para esse espelho e aí olhar para além do espelho, né? Olhar para além desses reflexos, mas sim olhar para o que o espelho está revelando para que você possa construir o seu futuro. Então, se os reflexos do hoje são a vontade de parar, se os reflexos de hoje são não tenho coragem para fazer algo, não tenho coragem para agir, o outro não deixa eu me desenvolver, é muito difícil se eu não olho o que ele revela, né? Por que o outro não deixa eu me desenvolver, né? Se eu não olho para o que o espelho me revela, o meu futuro vai estar pautado nesses reflexos. Ou seja, se eu fico dizendo que eu estou sem tempo, se eu fico dizendo que eu não tenho possibilidade de fazer algo, se eu fico dizendo que o outro não me permite desenvolver, se eu fico dizendo que alguém me machucou lá atrás no meu passado e eu não viro a página, o meu futuro vai ser pautado nesse espelho. Por isso que é com qual espelho o futuro se revela para mim. Se eu fico no reflexo, não olho esse descortinar, o meu futuro vai estar pautado nessa história, nessa situação. E de alguma maneira, eu perco a oportunidade de crescer e me desenvolver. Além de você me fez lembrar algo espiritual, que muitas vezes sinto as luzes do Divino Espírito Santo como reflexo para seguir o meu caminho. Isso, Gil. Sente no coração de vocês o que é que a vida está trazendo. Porque esse espelho nada mais, nada menos do que a vida, né? Assim, o que é mais poderoso nisso tudo é que eu, como indivíduo, tenho a oportunidade de, a partir de mim mesma, enxergar as possibilidades de crescer, de ser melhor e de chegar na minha essência, a partir de mim mesma. E aí esse eu consciente, eu posso fazer um caminho trilhando com outros indivíduos, com outras pessoas para me desenvolver e fazer esse caminho com maior maturidade, né, com maior consciência, com presença, né? Então, Elaine, abrindo o armário, Elaine, né, Elaine Fontoura, o espelho pode sempre concentrar em si a forma de coisas muito maiores do que ele. Emanuele Cosses, isso mesmo. É isso, gente. Então, estou finalizando a live. Se vocês têm alguma pergunta, Elaine, você chegou agora, mas vai estar gravado. Kátia também, aí minha amiga da Conviver, também vai estar gravado aqui. Kátia, você assistir em outro momento. Obrigada pela presença de vocês. Se vocês têm alguma coisa para trazer, se vocês têm alguma pergunta, ainda tem uns 2 minutos antes da gente fechar. Mas antes eu quero agradecer, né, pela oportunidade, pela presença de vocês, por poder trazer esse tema que é muito importante dentro do nosso processo de desenvolvimento, fazer a gente refletir, para fazer a gente pensar sobre o que é que a vida está querendo me trazer, né, o que é que a vida está revelando, né, o que é que se revela na minha biografia e que eu posso, a partir daí, crescer e me desenvolver. Obrigada, Aline. Sempre é tempo de florescer, olhar para dentro. É isso mesmo, gente. Então, fiquem com essa imagem, né, de
Olhar para o espelho como uma oportunidade, mas não ficar presa nesse espelho, porque esse espelho é apenas o reflexo. O que a gente precisa olhar é o que está por trás desse espelho, é o que ele revela sobre nós. É essa coragem de olhar com profundidade, né? De uma forma autêntica, verdadeira. E essa autenticidade está dentro de cada um. Quanto mais autêntico eu for comigo mesma, com a minha história, com o que eu quero realizar, muito mais verdadeiro vai ser o seu caminho. Então, essa busca pela autenticidade, esse caminho, é uma busca de todo mundo, gente. É uma busca do ser humano. Mas, assim, eu estou realmente cuidando disso? Eu estou sendo autêntica comigo mesmo, com os meus valores, com o que eu acredito, com o que eu vim de fato, né, realizar? Eu estou sentindo o meu caminho, como outras pessoas trouxeram aí, né, sobre insights, sobre perceber o caminho. Então, vai olhando para esses insights, para esses reflexos, mas mais do que isso, olha para a essência de cada coisa que você toca. E de muitas vezes você é tocado. Tá bom? Muito obrigada. Próxima semana vai ter mais uma live. E aí a gente vai esse caminho, né, onde eu olhei para o túnel, olhei para o meu potencial, agora eu olho para esse espelho que se revela, algo que está por trás desse reflexo. E aí eu olho para o que foi refletido, para o que eu entendo que é esse lugar que eu preciso cuidar. E aí a gente vai trabalhar dentro desse espelho a assertividade, né? A gente vai trabalhar dentro desse espelho como tomar uma decisão, como agir. E se você ainda tem dificuldade de fazer um processo de tomada de decisão, eu vou estar aí lançando a mentoria Desperte no dia 13, falando para vocês todo o caminho, como é o processo, né? Como é que a gente faz para se olhar de uma forma leve, profunda ao mesmo tempo e verdadeira, com coragem e autenticidade. E a gente vai vivenciar isso da melhor forma, de forma muito carinhosa. Então, vão me acompanhando. Esse material que eu estou trazendo é justamente para fazer vocês pensarem sobre os seus desafios, sobre os seus potenciais e como eu crio a oportunidade. Porque quem cria a oportunidade somos nós, né? Como eu crio a oportunidade de poder olhar para mim mesma. E aí eu vou fechar com essa frase do poema de Lorena, né? Com o qual eu abri. Que no final ela fala assim: as luzes iluminaram meu rosto e me sorri. Naquele espelho sorri. Passei as minhas mãos pelos meus cabelos e por meu rosto e decidi a ser a minha melhor versão para mim mesma. Então é isso, gente. Seja a sua melhor versão. Busque dentro de você o verdadeiro potencial que está dentro de ti, né? Que está dentro de cada um aqui. Márcia, podemos marcar uma live juntas, falo da arte de perguntar e você fala da arte do espelho e responder. Topo, viu, Márcia? Já estou recebendo aqui um convite para a gente fazer aí uma live juntas, eu e Márcia, da Sociente Consultoria. Estou aqui para isso, né? Vamos descortinar com perguntas dentro desse espelho. Muito bom, Márcia, muito obrigada. Então, fiquem com essa imagem de ser a melhor versão de si mesma e de olhar para esse espelho e de entender o que é que esse espelho está te revelando. Aí sim você está encontrando o seu caminho. Muito obrigada, boa noite. Até a próxima semana eu vou estar avisando da live. Eu encontro aqui vocês dia 13. Não esqueçam, vai ter o lançamento da mentoria Desperte para a gente olhar para várias coisas, vários pontos que a gente precisa cuidar. Boa noite, gente. Muito obrigada e tenham uma noite linda de muita revelação. Durmam com isso.